Boa noite, começando mais uma live do CRES RN, a nossa 16ª live agora, nesse período em que estamos fazendo lives especiais, considerando aí o tempo da pandemia. Então, para todo mundo ficar em casa e ter acesso a informações super importantes, debates muito atuais, o CRES RN vem promovendo essas lives com nomes inclusive de fora do nosso estado, né? A pandemia nos permitiu isso. Estou aqui procurando a Dani para que a gente possa começar. Acho que ela ainda não está por aqui. Oi, Dani, você está assistindo a gente? Se tiver, dá um oi aí para eu te ver. Boa noite, gente. Por enquanto eu vou deixar aqui os comentários ativados e aí vocês podem ir falando pra gente de onde vocês falam, de onde vocês nos assistem, para que eu possa registrar aqui. Eu vi que tem alguém do Rio Grande do Sul. Essa live ela está sendo organizada junto com o Departamento de Serviço Social da UFRN, divulgada também pelo CRES Ceará. Estamos muito felizes com a repercussão que teve e só aguardando aqui a Dani para que a gente possa começar, tá bem? Ceará chegando. Aqui. Vamos aguardar a Dani. Natal, Bahia, Ceará, Cuiabá, maravilha. Oi, Dani, deu certo? Boa noite. Boa noite. Eu vou desativar os comentários a partir de agora, porque acaba interferindo na nossa conexão, mas vocês podem comentar depois lá na nossa postagem do Instagram. Boa noite, Dani. Queria te apresentar. Primeiro, eu te agradecer muito por aceitar o convite, né? Essa modalidade aí diferente, que é um desafio para todo mundo. Mas muito obrigada por ter separado um tempinho para isso. A Dani é assistente social do TJ Paraná, atua na vara da infância e da família, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é conselheira e coordenadora da Comissão de Ética e Direitos Humanos do nosso Cefes. Obrigada, Dani. Você pode começar. Vou contar o seu tempo. Quando tiver mais ou menos em 20 minutos, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Então, Luana, primeiro agradecer o convite, pedir aí a compreensão de vocês também, é a primeira vez, primeira experiência nessa modalidade, né, de conversa, assim, ao vivo, com transmissão, então é uma novidade para todos nós, né? Queria saudar o CRES RN, em nome da gestão de Batalhas que se vivem em vida, do Cefes, que está se encerrando. Eu sei que o CRES RN já realizava lives antes da pandemia, alguns CRES vêm inovando nisso, mas a gente sabe também que é final de gestão, né, e assim, é muito difícil, né, então uma iniciativa muito importante nesse momento, né, com muita garra aí da direção do CRES RN. Então, agradecer e saudar também todos os assistentes sociais que estão nos assistindo aqui nesse momento, né, porque é um momento também muito difícil para todo mundo, a gente, né, procurando dar conta, né, dessa nova realidade, e ainda, né, um dia que parece que tem mais que 24 horas, né? Então a gente tem aí muitas questões, né, da vida pessoal, misturando com o trabalho, muita coisa para se atualizar. Então agradecer aí todos e todas que nos acompanham nesse momento. Bom, eu queria também saudar a professora Ana Elizabeth Mota, que depois, né, deve entrar aqui no diálogo, né, dizer da admiração, né, do respeito, né, uma referência para o serviço social brasileiro, e pensei aqui em alguns pontos, né, para a nossa reflexão.
O primeiro deles é, assim, a gente vem dizendo, né, do nosso compromisso ético enquanto assistentes sociais, em atuar, né, em catástrofes, né? Então, a gente tem isso como uma prerrogativa, né, que está inscrita no Código de Ética, mas é importante também a gente pensar quais as características dessa catástrofe, né, desse momento que a gente está vivendo. Se a gente for pensar, por exemplo, né, Mariana, Brumadinho, a gente tem uma circunscrição local daquela atividade, daquela situação, daquele fenômeno, né? E do trabalho que foi realizado lá. Então, a gente sabe que né, foram vidas que tinham ali, né? Eram comunidades, então, um problema extremamente grave, mas hoje a gente tem uma característica talvez diferenciada daquele fenômeno, né? Se a gente for pensar que a pandemia, né, começa na China, parecia tão distante de todos nós, né? E agora a gente vai vendo a dimensão que isso vai ganhando. Então, nos outros países, né, e chegando aqui no Brasil, uma dimensão global mesmo. Uma outra característica, né, que acho que ela é importante, é claro que todos, né, esses fenômenos vão ter um impacto e uma relação com o sistema de produção que a gente tem, mas essa questão, né, de que a gente, hoje, a única forma conhecida, né, de barrar, de enfrentar a pandemia é o isolamento social, e isso tem uma relação com, tem uma repercussão do ponto de vista da produção de mercadoria. Né? Então, a gente vê esse embate entre o que é mais importante, né? Se é a economia ou se é a saúde. E o comentário, né, de que a gente não deve sair desse momento, desse processo, o mundo não será mais o mesmo. Né? E aí, um outro elemento que me parece também importante é pensar que, diferentemente de outras situações, ou até mesmo de outras doenças, né, que vão afetar mais a classe trabalhadora, os segmentos mais pauperizados, mais empobrecidos, essa doença, pelo menos no Brasil, ela chega a partir da elite, né? Ela se dissemina, mas o seu enfrentamento, ele de certo modo, ele vai afetar todos, trabalhadores, né, pessoas de classe média, de classe alta. Então, isso não apenas a gente tem um problema de saúde pública, mas o reconhecimento, né, de que é um problema que afeta todos, e então é uma comoção no sentido de que a gente precisa, então, dar respostas a esse fenômeno. E aí a gente vê, por exemplo, o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, né, que inicialmente entra, né, no Ministério da Saúde, defendendo os planos de saúde, passar, né, de um momento a outro a defender o SUS, né, a defender a vida, né, o SUS como um grande instrumento da população brasileira, né? E esse agravamento da questão social que é trazido pela pandemia, que coloca todos nós, né, nesse lugar de que, se não enfrentarmos juntos, não vamos sair dele, né, coloca também em xeque os planos de saúde, porque não são os planos de saúde que darão conta desse fenômeno, né? Então, acho que tem algumas questões para a gente pensar, né? E pensar, acho que tem um olhar também otimista sobre esse cenário. Então, veja, agora a Globo está trazendo a pauta, né, de coisas importantes. A gente vê a Globo falando até do CRAS agora, né? O CRAS existe, né? O nosso trabalho existe. Então, até um olhar, muitas vezes, otimista, né, para como sairemos desse processo, mas esse processo é um processo em aberto, né? Então, um processo que
vai depender dos tensionamentos, né? Vai depender de muitos outros elementos para a gente saber como vai sair. A gente emprego, né? Mas em quais condições, do ponto de vista da estrutura, tudo são questões que estão em aberto. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar, né? Não sei quanto tempo ainda eu estou aí nesse Tá tudo cronômetro, bem, Luana. amiga. Você vai me Tá 10. avisando? Nós temos 12 minutos de live até agora. Tá, Tá joia. bem? Tá bem. A outra questão que a gente tem debatido muito são as condições de trabalho, né? Então, acho que a gente pensar nas condições de trabalho envolve vários elementos. Um deles, e que fica mais nítido, né, hoje, a gente tem, né, internamente uma resolução que trata das condições éticas e técnicas de trabalho, né? Então vai falar da sala, né, vai falar das condições, principalmente que a gente debatia a questão do sigilo, mas a resolução 493 vai dizer, não, a gente tem que ter um espaço físico adequado, né, ao atendimento individual, ao atendimento em grupo, né, com ventilação, com iluminação. Então, esta resolução, ela é válida para esse contexto, né? Mas ela precisa ser olhada e dimensionada a partir das recomendações sanitárias. Então, pensar que essa resolução também é um instrumento, né? E ali a gente tem uma obrigação ética do assistente social em comunicar o gestor, em comunicar o empregador, quando não houver condições de trabalho. Então, o assistente social, ele não está provocando o gestor ou incomodando, não, é um dever ético, né, que está colocado nessa resolução, e em não havendo a adequação do espaço, né, e especialmente nesse contexto, considerando as recomendações sanitárias, precisa ser informado aos conselhos regionais, né. Um outro elemento que tem também aparecido muito são as questões dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, assim como a liberação de profissionais que têm, né, que apresentam questões de saúde, portanto, risco, que devem ser afastados. E à medida que eles são afastados, também a gente vê a questão da sobrecarga de trabalho sobre aqueles que estão no seu espaço de trabalho, né, e a necessidade de rodízio e uma série de questões que se colocam no âmbito trabalhista, né? Então, que a gente precisa pensar as nossas ações, né, do ponto de vista da organização coletiva e a relação, né, e o estabelecimento de articulação política nesse caso. Mas as condições de trabalho não são apenas, né, a questão do local de trabalho, ela não se dá também pela questão do EPI, né? Mas também do aporte dos recursos necessários nas políticas, né, dos insumos de trabalho, dos benefícios e dos recursos que a gente vai ter que trabalhar com a população. Então, já era um problema, né, a população circular pelo território em busca do atendimento de uma necessidade, do acesso ao direito, e não encontrar e ficar circulando entre diversos equipamentos. Mas hoje, colocado o problema de saúde pública, isso é visível. Esse problema é visível. E ele precisa ser falado, e ele precisa ser informado, notificado. A gente precisa se posicionar diante desse cenário, né? Outro elemento é a questão do planejamento, né? Então, a gente pensar que a gente vai ter que acompanhar esse cenário a cada momento, né? E reprogramar as nossas ofertas, os nossos atendimentos, e também a questão da informação, né? À medida que a informação não circula, que a população não sabe como acessar né, os seus direitos, ela vai também circular pelo território. Então, todas essas questões são condições de trabalho, né? E a gente tem a obrigação, então, nesse momento, de se posicionar. Queria aqui destacar, então, nesse sentido, né,
alguns dos artigos que a gente tem no Código de Ética do Serviço Social, que, para além da nossa obrigação, né, no sentido da atuação em calamidade pública, também são extremamente importantes para a gente pensar a nossa atuação nesse cenário. Claro que existem vários outros, mas eu queria destacar estes daqui, que é o artigo 2º, né? Lá diz assim, a linha C, né? Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação dos programas sociais, como um direito do assistente social. Outro direito do assistente social, assuntos de interesse da população. E aí, no artigo 8º, a gente tem deveres do assistente social. A. Programar, administrar, executar e repassar serviços sociais assegurados institucionalmente. B. Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas das instituições em que trabalha. E C. Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária. Então, queria destacar, né, essa questão das condições de trabalho, porque elas também se relacionam com esses artigos, né? E a defesa também de um princípio que nos é muito caro, que é a democracia, que é a participação, né? Então, nesse momento, é extremamente importante que a gente, a partir dessa inserção privilegiada que nós temos na nossa profissão, do conhecimento que a gente tem das demandas da população, do território, né, das lideranças daquele território, dos serviços existentes e dos serviços que não existem, dos recursos que são suficientes ou insuficientes, ou que precisem ser reprogramados, a gente estabeleça canal de comunicação com aqueles que têm o poder de decisão, né? Seja os gestores, né, em comitês de crise que hoje estão sendo montados, né, nos planos de contingência, seja em espaços de representação ou com os nossos representantes nos conselhos de direitos, nos conselhos de políticas públicas. Ontem, em outra live, né, a nossa colega Priscila, junto a uma live do CRES de Alagoas, dizia, né, os conselhos precisam continuar funcionando, precisam estar atentos, né? Então, o conjunto Cefes-CRES, inclusive, participa de vários desses conselhos, né? O Cefes tem assento e faz parte da secretaria, né, da mesa do Conselho Nacional de Saúde, né, e outras esferas. Os CRES participam de conselhos, participam de fóruns de trabalhadores, né? Então, é muito importante que a gente né, procure espaços de articulação e de participação para poder trazer esses elementos da realidade, né? Não dá para a gente ficar esperando que a gente vai atender a população com o dado espontâneo da realidade e sabendo que, né, tem elementos aí que não estão sendo oferecidos para que a gente possa trabalhar, né, na perspectiva da saúde como um direito humano, como um direito de todos e todas, né? E aí, não sei quanto tempo eu tenho, Luana. Você tem 7 minutos, mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom. Tá bom. Tá jóia. Então, aí, outros elementos né, que eu fui pensando nesse processo, né? Acho que é o enfrentamento, a questão da subalternidade, né? A gente, historicamente, o conjunto Cefes-CRES atua, né, junto com os profissionais na orientação, na fiscalização, se refere à questão das demandas indevidas, né, as requisições indevidas à nossa profissão, sejam elas, né, questões que envolvem o que não é da nossa competência, né? Então agora a gente vem recebendo, né, pelo relato dos CREs,
a questão da informação com relação à situação clínica, né, a triagem, a questão da informação do óbito, né? Então, recentemente o Cefes publicou uma orientação técnica, né, número 3 de 2020, com relação a esse assunto, mas é importante que a gente se posicione em outras demandas que não sejam de nossa competência, né? Isso é uma questão histórica, mas também existem outras questões que dizem respeito a procedimentos que são comuns à nossa profissão, né? Então, a gente realiza visita domiciliar, a gente realiza entrevista, a gente realiza, né, uma série de procedimentos, mas esses são instrumentos que nós elegemos, né, a partir do nosso objeto, a partir do objetivo da nossa atuação profissional, da situação que se apresenta, né? E nesse momento a gente precisa reafirmar, né, a nossa autonomia e a nossa competência técnica para fazer essas escolhas, né? Então a gente precisa dizer quais serão os instrumentos que nós vamos utilizar, né? E reafirmar e valorizar a nossa profissão e o significado social que ela tem, né? Não vamos adentrar áreas profissionais que não temos preparo técnico para isso, e ao mesmo tempo a gente precisa pensar nas proteções todas de saúde, né? E isso requer a gente pensar o que é essencial, o que não é essencial, né? O que necessariamente hoje diz respeito à sobrevivência, né, daquelas pessoas, então não pode deixar de ser ofertado. Ao mesmo tempo, esses procedimentos, né, às vezes a gente vai ter que indicar quais são os seus limites, né? A gente tem um exemplo recente disso, o Cefes produziu em uma das orientações, né, falou da questão do trabalho remoto, do teletrabalho. Então, eu, por exemplo, eu trabalho no judiciário, né? Então, quais são as questões que hoje são essenciais para as pessoas que têm né, uma questão judicial, né, envolvida? Até onde é possível... Nós estamos chegando nos 5 minutinhos finais, tá bom? Só para te avisar. Ok. Beleza, né? Então, a gente indicar os limites, né, dos instrumentos que a gente tem hoje, as nossas conclusões, né, que são aproximações da realidade, até onde é possível fazer uma afirmação ou não, né? Então, acho que esses procedimentos, eles precisam, né, dialogar com essa realidade que nós estamos vivendo, e, ao mesmo tempo, pensar nos direitos que o usuário tem, né? E aí, o código de ética, ele é um grande instrumento para a gente revisitar a todo momento, né? Não só neste momento de pandemia, mas especialmente agora, para a gente obter, né, pensar, refletir sobre dúvidas que aparecem no cotidiano. Então, deixa eu ver o que mais que eu tinha elencado aqui para a gente pensar nesse final, que é um outro elemento que eu acho que é importante. A gente tem um princípio no Código de Ética, que é um princípio central, que é a liberdade, né? A liberdade como princípio ético central, e acho que pensar esse princípio nesse contexto é um desafio, né? Quando a gente pensa que a gente está trabalhando com a questão do isolamento social, parece muitas vezes uma contradição, né? Então, acho que uma das questões para a gente pensar sobre isso é considerar os sujeitos que a gente atende como sujeitos de direito, né? A gente usa muito essa definição na área da infância e adolescência, mas, e é um desafio, né, pensar, por exemplo, o acolhimento hoje de adolescentes. A gente sabe que muitas vezes o adolescente não quer ficar dentro do acolhimento, que sai, depois volta, né? Então, são desafios que estão colocados, né? Mas isso está colocado também do ponto de vista da população em situação de rua, né? Que enfim, tem uma outra dinâmica, né? Que está acostumada com a liberdade, né? Então, essas pessoas, né? As pessoas com deficiência, os idosos, né? Todas essas pessoas têm uma história de vida, né? Tem desejos, tem família, tem contatos,
né, ter uma vida comunitária, e a gente precisa dimensionar isso hoje e tratar essas pessoas com respeito e como, não como quem está recebendo uma ajuda, mas como sujeitos de direitos, né, de direito de estar em segurança, mas direito de se comunicar, direito às outras, né, questões. E, por último, para finalizar, né, acho a gente pensar que se a gente tem, né, um momento que a gente vai sair deste processo da pandemia, como a gente sai dele, né? Como a gente enfrenta, mas que isso tem um saldo, né? Então, a gente veio num processo de desmonte, de financiamento das políticas públicas, de precarização das nossas condições de trabalho. Agora, né, que todos nós estamos envolvidos nesse contexto, muitas das questões do nosso trabalho vêm ganhando, né, expressão. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça agora dizendo que a gente precisa olhar para o encarceramento, a superlotação nos presídios como um problema de saúde pública. Bom, já era um problema de saúde pública, né? Tuberculose não combina com aglomeração, com falta de higiene, né? Hepatite, já tínhamos um problema de saúde pública, né? O governo federal vinha desmontando as unidades de saúde, o desfinanciamento da estratégia de saúde da família. Então, como é que a gente passa e enfrenta esse momento no sentido de fortalecer as políticas e não como algo, como disse a Miriam Leitão hoje, nós vamos enfrentar esse cenário, o governo está gastando, mas quando isso tudo passar, nós vamos ter que voltar para o ajuste fiscal, né? Então, a gente poder dialogar, né, com a sociedade, com a população, dar visibilidade à importância das unidades de saúde, da estratégia de saúde da família, reivindicar, porque a gente sabe, né, a quantidade de trabalhadores que estão faltando nesses serviços. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente está tendo o surto junto da dengue, né? Então, hoje foi noticiado 128 mil casos novos de dengue. Então, a dengue hoje aqui, ela é maior, né? E ela está levando a mais óbitos do que a pandemia do Covid, né? E não é, né, pelo número de pessoas cadastradas na unidade de saúde que vai se resolver, nem por aqueles que são os mais vulneráveis, que vai se resolver a necessidade de ter agentes comunitários de saúde que acompanhem a saúde das pessoas, né? A gente possivelmente terá um problema de adoecimento mental muito mais sério daqui a um tempo, né? Então, as pessoas podem passar por processos de privação, de adoecimento mental, né? E quem é que faz esse acompanhamento na casa dessas pessoas, né? Então, acho que a gente pensar como é que a gente acumula, tanto do ponto de vista do fortalecimento dos serviços, como também do fortalecimento dos sujeitos coletivos, né? Eu conversava com uma colega que trabalha com a questão da violência doméstica contra a mulher, e ela estava dizendo, bom, a gente tá percebendo que, apesar de saber que a violência doméstica não diminuiu, há menor procura no nosso serviço hoje com relação à violência doméstica. Então, a gente está tentando procurar meios para divulgar os canais de WhatsApp, os aplicativos e todos os instrumentos que estão sendo criados nesse momento. Como a gente vai fazer isso? Bom, pensando em movimentos sociais, com os movimentos feministas, né? Como é que a gente chega às comunitárias, né? Então, esse movimento, né, do fortalecimento dessas redes, desses movimentos, também como um desafio para o nosso trabalho profissional, né? Porque se a gente não consegue chegar, se a gente não consegue entender por que as mulheres não chegam aos serviços, talvez essas lideranças, né, sejam sujeitos privilegiados para o nosso trabalho. Então, é um pouco de alguns elementos para a gente poder pensar e refletir nesse diálogo, né, que a gente vai fazendo aqui virtualmente.
Daniela, muito obrigada por sua participação. Queria ressaltar que todos os documentos que você citou estão nas nossas redes sociais, tanto no Cefes quanto no CRES. É muito importante as orientações desse momento. Aqui no CRES, a gente criou, todos os CRES, na verdade, né? Criaram canais de denúncias em relação às condições de trabalho, então todo mundo procura aí o seu CRES. Eu sei que não tem apenas assistentes sociais do Rio Grande do Norte assistindo, então super importante. E a gente vai tentando aí sair desse momento, como você falou, com algum acúmulo para que sirva aí para fortalecer a nossa categoria e toda a classe trabalhadora, né? Então, obrigada. Vou desconectá-la para convidar a Elizabeth Mota e convidar também para que você continue acompanhando o restante da live, tá bem? Ok. Um abraço. Obrigada, Daniela. Ok, agora procurar aqui. Só um minutinho, gente, que eu tô chamando aqui a Elizabeth Mota para que a gente possa, para que ela possa dar início à sua fala. Oi, Beth, deu certo! Isso não estava no ensaio, né? Não, ensaiei tanto, né? Mas obrigada, desculpa por esse momentinho aqui de tensão, mas deu tudo certo. Simbora, né? Então, Elizabeth Mota é natalense, fiquei muito surpresa com essa notícia, nossa conterrânea, assistente social formada pela UFPE, doutora em serviço social pela PUC, professora titular aposentada da UFPE, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, professora visitante da Escola de Serviço Social da UFRJ, já foi presidente da ABEPS e é autora de livros e artigos na área do serviço social. Bem-vinda, Beth. Obrigada mais uma vez pelo convite, por aceitar o convite e pode ficar à vontade para passar aqui as suas contribuições para a gente. Bom, gente, boa noite. Depois dessa tensão toda, eu fui socorrida pela minha filha e pela minha neta, né? Senão eu não teria conseguido. Então, eu quero inicialmente agradecer esse convite do CRES, especialmente a você, Luana, com essa sua simpatia e espontaneidade, né? E dizer da importância dessa articulação do CRES Rio Grande do Norte com o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação também da UFRN, e que vem fazendo esse belíssimo trabalho no período de isolamento, politizando, mobilizando e discutindo conjuntura e serviço social. Também quero dizer do prazer que foi reencontrar Daniela, que me antecedeu. Dani foi representante estudantil na minha gestão na ABEPS, sempre brilhante. Receba meu abraço, Dani. Também, antes ainda de entrar no tema propriamente dito, eu queria também destacar que no período de preparação dessa live, eu consultei todo o investimento que o Cefes e o conjunto Cefes-CRES tem feito, especialmente num período de final de gestão, dando respostas rápidas às demandas dos profissionais e num processo de articulação com a ABEPS, com instâncias acadêmicas e com movimentos organizados. Queria também, não podia perder essa oportunidade, desse encontro, e socialização
Gente, eu acho que tá travando. Vou tentar tirar a Beth e colocar de novo. Beth, eu te removi porque tá travando aqui pra gente. Então eu vou adicionar de novo, tá? Vamos lá. Beth, voltou. Voltou. Se por acaso tiver algum problema, me avisa que eu tento trocar para o 4G, tá certo? Vamos ver. Certo. Bom, eu É queria... que ficou muito tempo parado. Se você quiser recomeçar, não tem problema. Depois da sua saudação, a gente não conseguiu pegar quase nada, tá? Fique à vontade. Bom, então o que eu falava era da importância das iniciativas do conjunto Cefes-CRES, falava também da relevância da cultura crítica do serviço social no campo das esquerdas. Está me ouvindo? Tá ótimo. No campo das esquerdas, né? Em articulação com as universidades, com a ciência, e frente às, se contrapondo, negando, né, criticando as ideologias obscurantistas e negacionistas da direita que governa o país, disseminando outro vírus, o da ignorância e da negação da razão, abundantes no discurso governamental, nas manifestações antidemocráticas e, eu diria, contra a vida. Eu queria, nesse contexto, destacar a importância, né? Me lembrava hoje uma colega, do nosso protagonismo nos anos 2000, na Carta de Maceió, quando defendíamos uma visão ampliada de seguridade e de proteção social, né? Visão essa que nós, de uma certa maneira, não vimos através de um conjunto de contrarreformas, um conjunto de iniciativas serem usurpadas e derruídas, né? Quero também enaltecer, destacar nesse momento a importância dos nossos parâmetros de atuação profissional. Eles são fundamentais nessa conjuntura. Pois bem, estão me ouvindo bem? Faça um sinal, se está tudo ok. Então, tá ótimo, tá muito bom. Então, a minha participação nessa live se volta especificamente para os desafios do serviço social nessa conjuntura. Eu vou tratar de 3 pontos e espero que o relógio me ajude. Agora vai ajudar, que a gente conversou de novo. Tá, então, o primeiro ponto é a discussão sobre a conjuntura da pandemia e o serviço social. O segundo ponto se refere a um apelo, né, e uma afirmação de que o serviço social tem muito a dizer com o acúmulo e com a experiência que tem ao longo desses, pelo menos desde o período da renovação profissional. E, por fim, tratar, sugerir, indicar uma agenda temático-pedagógica, instrumental para o serviço social nessa conjuntura. Eu penso que a conjuntura da pandemia expôs a brasileira, que já era pré-existente, como bem colocou Dani na intervenção dela. Quer dizer, o que a pandemia fez foi tornar explícita, escancarada, a precariedade a que já estava submetida a população brasileira, os trabalhadores brasileiros e a política social brasileira. Essa pandemia também revela o oportunismo da burguesia, dado que ela não é responsável pela crise capitalista. A crise capitalista antecede a pandemia, porém, a catástrofe produzida pelo coronavírus e pela Covid-19, contaminando mais de 2 milhões de pessoas no mundo e matando mais de 150 mil pessoas, potenciou as expressões, a dinâmica e as contradições dessa crise. Claro que cada Estado-nação com as suas particularidades. Continua me ouvindo? Continuo ouvindo. Estou ouvindo. Tá.
há uma certa unidade nas respostas, né? As respostas, todas elas, em todos os quadros, passam pela atuação do Estado, que, ora, oferece subsídios trilionários ao capital, ora, oferecem pagamentos de rendas mínimas de emergência às populações vulneráveis, buscando minimizar de forma desigual os efeitos da pandemia sobre o capital e sobre o trabalho. Eu não vou me meter nesse assunto, sugiro... Beth, está travando um pouco. Está travando um pouquinho só. Eu não vou me deter. Eu vou agora ver se eu mudo. Ficou normal agora. Oi? Agora ficou ótimo. Ficou, vamos ver. Eu sugiro consultar as lives que foram feitas por Marcelo Carcanholo, por Elaine Bering, Sérgio Lessa, Mauriase, Felipe Demier, Virgínia Fontes, a de hoje feita pelo Sotomayor, pela nossa querida Sara, o conjunto das postagens da Esquerda Online, do Andes e principalmente desse dossiê pandemia que foi socializado ontem pelo Marco 21. É evidente que o ultraneoliberalismo brasileiro destruiu, já vinha destruindo todas as conquistas galgadas na década de 80, né? Com as contra-reformas do Estado, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a privatização que o senhor Mandetta, que tanto passou a defender o SUS, esse mesmo sujeito esvaziou o Mais Médicos, esse mesmo sujeito chegou a sugerir uma coparticipação no sistema público de saúde. Nós tivemos mercantilização, privatização, expropriações de direitos de trabalhadores e de população, transformando o que era foi a destruição do SUS, a precarização do trabalho, a mercantilização das políticas, todas elas hoje colocadas em perigo, em ameaça pela PEC 95. A destruição, a revogação da PEC 95 é uma condição para que a gente tenha políticas públicas perenes, estruturadoras e robustas no Brasil. A contradição... Me escuta, Luana? Tá bem, Luana? Tá bem, estou ouvindo agora. Tá bem? Tá. Se parar, você faça um sinal que a gente tenta. Tá. É evidente que esse é um momento de exacerbação das contradições do capitalismo. O que nós temos no horizonte agora é lucro ou morte, economia ou saúde. E a nossa posição, a posição do serviço social, nossa posição pessoal, coletiva, é da defesa da vida acima do lucro. Como disse Virgínia Fontes, essa defesa da vida acima do lucro, frente à defesa do lucro acima da vida, são a expressão mais direta da luta de classe em tempos de pandemia. Quero dizer a vocês que a vida, acima de tudo, exige recompor o SUS, priorizar as condições de trabalho, a proteção individual e coletiva dos serviços essenciais, a educação pública, gratuita, de qualidade e a pesquisa científica. Sem ciência, não temos como enfrentar nem o vírus da ignorância, nem o vírus da Covid-19. O que nós estamos vendo nesse momento é que as medidas emergenciais, que são bem-vindas, que são necessárias, que são úteis, nada mais, nada menos do que suprir
de forma insuficiente aquilo que restou do desmonte mercantil das políticas sociais brasileiras, principalmente se levarmos em conta o que está posto na Constituição de 88 e o conjunto das lutas dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000. Ora, é nesse sentido, levando em conta esse contexto, que eu não posso me aprofundar aqui, que o serviço social brasileiro tem muito a dizer e a fazer nessa conjuntura, considerando os conhecimentos que produzimos e mais do que e tanto quanto os conhecimentos, a experiência acumulada ao longo da nossa trajetória histórica, particularmente desde o processo de renovação do serviço social, da profissão, a partir dos finais da década de 70. É necessário, penso eu, ter clareza que as demandas profissionais em situações de catástrofe e de calamidade, que estão inscritas no nosso Código de Ética, como campo, como espaço de atuação profissional nessas situações de emergência, requerem, obviamente, as condições mínimas de implementação de políticas e de atuação profissional, mas não somente. Mais do que isso, as questões originárias da prática profissional, recolhidas da experiência. Notem, por exemplo, o conjunto de consultas, de denúncias, de perguntas, de desabafos e de temores que têm chegado aos CRAs e às nossas redes. Então, todo esse caldo da experiência durante a pandemia revela, se pararmos para refletir um pouco, que os fatos e situações, em maior ou menor proporção, têm, no nosso campo profissional e das ciências sociais, explicação e amparo em formulações teóricas, em diretrizes, em regulamentações da ação profissional, nos parâmetros de intervenção, nos instrumentos técnicos e em orientações ético-políticos, mesmo em situações de catástrofe. Né? O fato de alguns municípios quererem que os assistentes sociais fossem os informantes, por exemplo, do óbito, mesmo na emergência, mesmo numa pandemia, não podemos abrir mão das nossas competências, das nossas atribuições. E o conjunto Cefres-CRES foi rápido e propositivo e esclarecedor sobre esse assunto. E isso sem desconhecer as dificuldades subjetivas e objetivas do corpo profissional. Né? É evidente que nós temos medo, é evidente que nós temos insegurança, é evidente que quem está num CRAS, como você, Luana, se sente em determinadas situações. Mas temos também objetivas. As insuficiências dos EPIs, as condições materiais que envolvem a nossa vida pessoal e profissional, a nossa família, a condição de mulher ou de outras, não só das mulheres, mas questões relativas ao trabalho doméstico, aos cuidados, cuidado dos filhos, e, em especial, as mulheres, os negros, as negras, os segmentos LGBT. Que enfrentam particularidades dentro desse processo. O fato é que, penso eu, estamos cientes. Oi. Parou? Oi? Às vezes para um pouquinho e fica uma diferença entre a sua imagem e a sua voz. Desculpa pedir isso, mas eu acho que é porque você está se movimentando muito. Então, eu sei que está super empolgante aqui também. Mas eu acho que é por isso, é isso que está acontecendo. O fato Desculpa. É que nós estamos cientes, isso eu tenho muito pouca prática nesse negócio, eu sofri para burro para fazer isso. Nós estamos cientes e devemos aguçar a certeza de que há uma unidade entre a prática cotidiana, as situações, os fenômenos e os macroprocessos da sociedade.
né? E esses macroprocessos dizem respeito à forma como a sociedade produz e distribui desigualmente a riqueza produzida, o que determina condições de classe, modos de ser e modos de viver em sociedade. Essa unidade de que falava entre as demandas do dia a dia, cotidianas, de cada local de trabalho, e essa questão macro da economia, da política, da cultura, né, ela se revela e ela se esconde na dinâmica do cotidiano, onde emergem as demandas imediatas da prática profissional. Por isso mesmo, nos compete. Está indo bem? Está ouvindo? Tá Oi? ótimo. Tá. Tá Por ótimo. isso mesmo, nos compete conhecer as manifestações da realidade, as necessidades objetivas dos usuários das políticas, as culturas e ideologias, a religiosidade, por exemplo, dos segmentos com os quais lidamos, as normatizações das políticas, os direitos e as expressões de resistência. Mas isso só é possível se aguçarmos a nossa capacidade de análise dos fenômenos enquanto parte de uma totalidade. Se identificarmos as possibilidades objetivas presentes na realidade e presentes na nossa esfera de competências profissionais. Se tivermos condições para o exercício profissional. E mais, tudo isso é mediado pela dimensão ética do exercício profissional, que é marcado por escolhas políticas do sujeito profissional, como falava Dani. Eu quero destacar que essas dimensões intelectiva, investigativa, operativa do serviço social brasileiro são reveladoras do fato de que, no caso brasileiro, o serviço social tem uma particularidade. Ele tanto é uma profissão, como ele é uma área de produção de conhecimento. E isso abre um enorme leque de possibilidades de intervenção. As intervenções podem se dar pelo exercício profissional, de que é exemplar, nesse momento emergencial, as atuações no SUAS, no SUS, no INSS, nas mais diversas instituições públicas e mesmo do terceiro setor, na esfera dos direitos sociais, políticos e humanos em defesa da vida. E também se dá pelo protagonismo intelectual e político das nossas análises e propostas, que são resultantes de sistematizações da prática profissional, da prática política e da prática organizativa, mas não só. Também são resultantes de pesquisas científicas, de produções intelectuais e técnicas, como demonstram as nossas publicações, os TCCs dos alunos, as dissertações e teses, que progressivamente vão se dando a conhecer nas lives, nas postagens e nos vídeos feitos na vigência do isolamento social. Como é que está meu tempo, Luana? Tá, a gente está com 22 minutos. Pronto, vou terminar. Bom, é dessa perspectiva que eu reitero, e não vou me mexer muito, eu sou muito emotiva, que eu reitero que o serviço social tem muito a dizer nessa conjuntura. Não caberia aqui fazer um inventário da nossa trajetória, nem do nosso protagonismo, né? Mas eu penso que nós podemos fazer mais. E fazer mais pegando uma carona nessa experiência tão simples, tão interessante, que você é uma das sujeitas que está realizando. E por isso eu sugiro a construção de uma agenda temático, instrumental e pedagógica para subsidiar
apoiar e fortalecer o exercício profissional, mobilizando profissionais, docentes, pesquisadores, estudantes, graduandos e pós-graduandos, empenhados em resgatar o acúmulo teórico e prático da área do serviço social, apontando não só análises críticas da realidade, desvendando ideologias, né, permitindo que a gente saiba que há uma unidade entre aparência e essência, uma unidade contraditória, e que fortaleçam a luta pela vida e pelos direitos, acima dos lucros. Através dos meios mais diversos, com abrangência para atingir um universo o maior possível, podemos fazer lives, vídeos, levados a efeito por grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, projetos de extensão, associações profissionais, associações de usuários, equipes multiprofissionais que tratem temas os mais diversos, que tenham aderência às demandas emergentes em tempos de pandemia. E aqui eu peço até desculpas pela minha proposta, né? Eu levantei aqui alguns temas que os classifiquei em três tipologias, vamos dizer assim. Aqueles temas que têm uma relação com a ação nos serviços essenciais e de calamidade pública, os temas que são transversais a essa atuação e os temas que são mediadores daquela intervenção. Então, são questões, eu não daria conta de tudo, né? Mas é para estimular o debate e para dar a minha pequena contribuição. Penso que da semana passada para cá, as lives, as postagens, o serviço social se mexeu de uma maneira fantástica. Né? Já tivemos várias discussões sobre a assistência e também sobre a saúde. Mas no campo da assistência, eu penso que nós podemos avançar um pouco mais discutindo o significado dos auxílios emergenciais. Nós sabemos a funcionalidade dele, mas qual é o significado desses auxílios emergenciais, pensando ele em relação a uma política de assistência permanente. Né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Eu acho que eles são fundamentais, eu acho que eles são mundialmente validados, mas nós precisamos saber quais são os parâmetros utilizados pelos estados para definir o que são os auxílios emergenciais. Né? Numa conjuntura de contra-reforma, numa conjuntura de subtração de recursos, como aconteceu com o Bolsa Família, e o esvaziamento de muitas políticas dos CRAs e dos CREAs. Acho que a outra discussão nossa é sobre renda mínima de cidadania de assistência, qualificando as devidas distinções. Né? E nós temos debate acumulado, livros publicados sobre isso. Acho que a outra discussão é sobre trabalho e previdência. E quando eu coloco o trabalho como trabalho precário, como falta de trabalho, como desocupação, como desalento, e a questão dos benefícios e da política previdenciária. Claro que o serviço social no INSS, por exemplo, está sob forte ataque. Acho que outro tema emergencial é a discussão das populações em situação de rua. E isso é apenas um elenco, né? Um pequeno que eu pude levantar a partir do que eu li das demandas que estão chegando aos CRAs e aos CEFEs. Em termos de temas transversais, eu penso que a questão da violência contra mulheres e crianças, as implicações da pandemia na vida das mulheres, da população negra e LGBT, a questão da saúde mental, do álcool e drogas, nesse momento, esse debate aqui precisa ser realizado com quem já tem o acúmulo, para não moralizar a doença, a questionarização do
desemprego, as políticas do trabalho, né? A questão do encarceramento, aquilo que Dani falava, e a relação, né? A palavra de ordem é isolamento social. Só que o isolamento social não é o mesmo para todos os estratos da sociedade. Então, isso implica a discussão do espaço urbano, a gente implica a discussão da capitalização das cidades, enfim, debates que nós podemos também fazer. E, por fim, temas que são mediadores de todas essas questões. Acho que um tema que nós podemos aprofundar é a distinção entre solidariedade de classe e ação voluntária, vulgarmente chamada de solidariedade. Né? Eu acho que no momento que a gente está comemorando o aniversário de Lenin, caberia fazer uma discussão sobre o que é a solidariedade de classe e como ela se manifesta. A Beth, questão dos... Oi. Tá me ouvindo? Tô. 5 minutinhos para a gente ir encerrando, tá bem? Tô terminando. A ação do estudo público e os limites do produtivismo e da destruição da natureza como expressão da questão ambiental e que é uma das mediações das pandemias que estão acontecendo em todo o mundo. Bom, com isso, eu agradeço a atenção, mas encerro com algo que eu não posso calar. Diante dessa cultura da economia contra a saúde, do lucro acima da vida, eu não podia deixar de chamar para os que coadunam com essa ideia e vamos convencer outros, fora Bolsonaro. Então, obrigada, Beth. Maravilhosa. Desculpa pelos problemas técnicos. Todo mundo que está assistindo também. Queria dizer que a gente chegou a um recorde de público hoje também. Isso deixa a gente muito feliz, porque não é fácil conseguir fazer tantas lives, né? Principalmente num contexto como esse, em que a gente tem tantas atribuições, mesmo estando em casa. Quem pode estar em casa, claro. Mas eu queria muito agradecer as contribuições, tanto de você, da Dani, como as suas. Foram muito instigantes, realmente, e tenho certeza aí que vai provocar um bom debate. Tá bem? Obrigada. E só lembrando que na próxima semana a gente vai ter uma live sobre o contexto da violência contra as mulheres. Aqui e na Itália, a gente vai ter uma convidada internacional, a Valéria, a Elidiane, aqui de Natal, né, da UFRN, que vai estar podendo falar sobre isso com a gente. E também no CRES Ceará vai ter uma live sobre saúde mental, tão preciosa, né, nesse momento. A gente vai também estar junto com o CRES Ceará debatendo esse tema na próxima quinta. Tá bem? Tá bom. Obrigada. Beijo para todos. Um beijo, Beth. Beijo para todo mundo e a gente volta na próxima terça-feira. Um abraço, tá? Um abraço. Tchau.